Faz o que tu queres a dizer tudo da lei. Bom dia, meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. Hoje eu vou responder algumas perguntas me enviadas sobre Goécia, magia cerimonial medieval e uma diferença entre a A e a OTO. São 3 perguntas me enviadas. A primeira delas é: o caminho da Goécia é seguro? É válido? Uma menina me escreveu perguntando como ela poderia estar iniciando no caminho da Goécia com segurança. Veja bem, uma coisa tem que ficar muito clara. Goécia não oferece caminho a ninguém. Goécia não oferece caminho nenhum. Não existe hoje, nem nunca existiu em tempo algum no passado, a prática da Goécia como um caminho espiritual. Goécia é uma técnica de magia e são vários os sistemas que utilizam dessa técnica de magia de maneiras distintas. Portanto, a Goécia é uma ferramenta em que aquela pessoa que é inclinada ritualisticamente, cedo ou tarde vai se deparar com ela, dentro de um sistema ou outro. Se existe um caminho nesse processo, é o caminho da magia. E no caminho da magia, no universo da magia, a Goécia representa uma porção bem pequenininha. Existem muito mais coisas, existem técnicas muito mais poderosas que Goécia. Eu falo isso em vários vídeos, eu tenho falado isso em vários vídeos, e as pessoas continuam me enviando perguntas sobre esse mesmo assunto e as mesmas dúvidas. Está na hora do pessoal começar a sentar e estudar. Eu tenho criticado aquelas pessoas que querem tudo de mão beijada. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Magista nenhum se torna um mago de verdade recebendo as coisas de mão beijada. Se você tem algum tipo de dúvida, antes de perguntar para mim, você tem que se esforçar em buscar as respostas sozinho. Você tem que esforçar em trabalhar os músculos do seu cérebro. Você tem que estudar, buscar material, sentar a bunda na cadeira e estudar de verdade. Porque eu estou sempre falando dos mesmos assuntos, porque as perguntas são sempre as mesmas. A natureza, eu falei outro dia, a natureza da pergunta, ela define a natureza de quem está fazendo a pergunta. Se você quer pergunta com mais propriedade, se você quer uma resposta com mais propriedade, você tem que fazer uma pergunta com mais propriedade. Se você não tiver propriedade, você vai ficar fazendo perguntas idiotas. E eu estou cansado de ficar respondendo perguntas idiotas. Ok? Vamos lá. Uma outra pessoa me escreveu com uma dúvida muito interessante. Ela me perguntou que então existem 2 pontos de vista sobre a Goécia. Em um ponto de vista, nós observamos os daimons como projeções da nossa mente. Em outro ponto de vista, nós vemos os daimons, nós chamamos os daimons do corpo de Deus, seres espirituais que existem independentemente da natureza humana. Para eu falar sobre esse assunto, eu tenho que voltar um pouquinho na história de maneira bem rápida, para a gente chegar no entendimento. O ponto de vista do mago medieval era muito distinto do ponto de vista do mago moderno. Para o mago medieval, a magia ela só tem uma finalidade: melhorar a sua vida. Um mago medieval ele não estava interessado em se espiritualizar, em se melhorar, em se aprofundar, em se conhecer através da magia. Diferente até mesmo dos sacerdotes da antiguidade. Por quê? Um dos fatores, o que muita gente não sabe, é que a magia medieval ela nasceu dentro da igreja católica.
O renascimento da magia na Idade Média começou a acontecer dentro da Igreja Católica. Foram os padres, foram os monges católicos nos mosteiros que configuraram, que escreveram os primeiros grimórios. Então esses grimórios de Salomão, as chaves de Salomão e os outros grimórios não foram escritos estritamente por Salomão. Isso é uma inocência pensar isso. Salomão não foi uma pessoa, Salomão é uma fórmula mágica. Esses grimórios medievais de magia, eles foram escritos por padres, por monges cristãos que praticavam magia dentro do âmbito da Igreja Católica. É por conta disso que o mago medieval não estava interessado em se espiritualizar através da magia. Ele queria resolver os problemas da sua vida. Se ele quisesse se espiritualizar, ele deveria ir para a igreja. Um dos maiores fatores que levou o renascimento da magia na Idade Média foi a peste negra, que matou mais da metade da população mundial. As pessoas não queriam morrer. A Igreja Católica, a fé, não estava salvando as pessoas estavam morrendo de peste. Foi-se então buscado na magia artifícios para o quê? Continuar a vida. Esse foi um dos fatores, e eu acredito que foi o fator fundamental e principal para o renascimento da magia na Idade Média. Um outro fator também é que na Idade Média a Europa foi assolada por inúmeras invasões de povos de vários lugares. Esses povos traziam a sua cultura. Esses povos traziam a sua religiosidade. A magia, portanto, foi um artifício, foi uma prática que nasceu, ou melhor, renasceu também para combater essa invasão, para combater a expansão religiosa desses povos invasores na Europa. Isso é história, gente. Isso tem um livro para você estudar muito bem definido, ok? Não é um conhecimento tirado de qualquer lugar. Basta sentar e estudar os livros certos. O grande problema é que no Brasil nós não temos tantos livros certos para estudar. Aqui no Brasil tem muita porcaria publicada. Então você tem que buscar obras fora. Você tem que buscar autores em livros em inglês, em livros em francês, em outras línguas para você estar estudando a história da magia com mais propriedade. No entanto, a magia moderna ela se aproximou muito da psicologia. Quando a magia moderna começou a se aproximar muito da psicologia e da ciência, ela foi perdendo a visão da magia na Idade Média. Isso começou de maneira mais efetiva com a Golden Dawn. Mas foi Aleister Crowley o primeiro autor a dizer que os daimons da Goécia eram projeções da mente. Na verdade, ele diz que os daimons da Goécia são partes do seu cérebro. Quando ele diz que os daimons da Goécia são partes do cérebro, ele está falando de forças alojadas no seu cérebro reptiliano. Portanto, na prática da magia moderna, os daimons da Goécia eles passaram a ser uma projeção da mente, ao invés de serem vistos como seres à parte na natureza, no universo. Hoje, nós sabemos que são dois os processos. Primeiro, você trabalha com os daimons da sua mente, do seu inconsciente. E quando você já tem completo domínio e controle sobre esses daimons, você começa a trabalhar com os daimons do corpo de Deus. A Kabbalah chamou isso de trabalho de Bereshit e trabalho de Merkabah. O sistema de Aleister Crowley trata-se apenas do trabalho de Merkabah, que é o trabalho com os daimons do seu inconsciente. Depois que esse trabalho está bem feito, depois que o mago operou com os daimons do seu inconsciente e já tem domínio sobre eles,
Então ele parte para explorar o domínio sobre os daimons que estão no corpo de Deus, no inconsciente de Deus, que estão fora do seu universo pessoal. São dois trabalhos diferentes. O sistema da A se baseia basicamente no primeiro, que é o trabalho de Merkaba, que é o trabalho de organização da sua árvore da vida interna. Depois, o trabalho de Bereshit trata-se de um trabalho, de uma prática, de um estabelecimento de comunicação individual. Você, por si mesmo, sem instrução de nenhum outro professor, apenas do seu sagrado anjo guardião, vai efetivar esse trabalho depois do grau de adepto menor. Ou seja, o ponto de vista do mago medieval é muito diferente do ponto de vista do mago ocidental. Não tem como você praticar a magia que está nos grimórios com as instruções recebidas na Golden Dawn ou com as instruções recebidas na A. Não existe essa possibilidade. São universos distintos. Você precisa, se você quer trabalhar com um sistema medieval de magia, se você quer operar a partir dos grimórios, então você tem que assumir o ponto de vista do mago, do magista medieval. O magista medieval era essencialmente cristão. A magia medieval, a magia que está nos grimórios, é essencialmente cristã. Então essa tem que ser uma decisão sua. Se você quer assumir a prática que está nos grimórios, como ela está nos grimórios, então você precisa assumir o ponto de vista do mago da Idade Média. Do contrário, meu amigo, não vai dar certo. Nós sabemos que qualquer sistema de magia só dá certo quando a pessoa planta o sistema. Se a pessoa não planta o sistema, não vai funcionar. Não adianta você, que não é telemita, querer praticar rituais de Telemann, porque os rituais de Telemann não vão funcionar para você. Você tem que plantar o sistema. Da mesma maneira, se você quer praticar conforme os magos modernos, você não pode assumir o ponto de vista do mago da Idade Média. Você tem que assumir o ponto de vista moderno, que é mais psicológico. Existe um livro muito bom, um livro top, que fala desse assunto assim, com muita propriedade. Esse livro se chama Holdings from the Pit, de um autor que se chama Joseph Lisiewski. A Practical Handbook of Ceremonial Magic, Goetia e Theurgy. Ele tem outros livros também que são ótimos, que são muito bons. Mas esse aqui em especial é sensacional e traz com muito detalhe essa história toda que eu acabei de contar para vocês. Então vale a pena ler esse livro, porque esse livro é um tapa na cara de muito magista moderno. Principalmente telemitas metidos a besta e cauístas metidos a besta. E eu concordo com muitos dos pontos de vista dele, principalmente em relação à magia do caos. Quando a gente trabalha com magia cerimonial tradicional, nem tudo é permitido como o pessoal do caos pensa que é. Eu não estou negando a validade do sistema da magia do caos. Eu não estou negando a efetividade do sistema da magia do caos. Mas eu penso, e essa é uma opinião pessoal, que o pessoal da magia do caos viaja na maionese em muitos pontos. O pessoal costuma dizer que esse livro aqui foi uma revolução na história da magia. O Liber Nu e o Psiconauta, do Peter Carroll. Eu, particularmente, penso que esse livro é uma paródia da tradição. Eu não concordo com 99% das coisas que estão escritas nesse livro. Então, assim, pra mim, não serve, não é válido. E eu acho que tem muita viagem na maionese, muito conceito forçado nesse livro. Então, assim, pra quem está querendo trabalhar com magia cerimonial, esse livro aqui, cara, não vai te ajudar. Muita gente gosta do sistema do Peter Carroll, muita gente gosta da magia do caos, porque é um sistema que facilitou muito a vida das pessoas. Mas eu penso que nem tudo é permitido, amigo. Existem coisas, a magia ela é regida por leis, cara. E se você infringe qualquer uma dessas leis, ou utiliza qualquer uma dessas leis de maneira incorreta, o resultado não vai ser aquele que você queria.
E os magos aí do caos, eles sabem disso. Eles também já estão preparados para esse choque de retorno que possa vir a acontecer. Ok? Mas isso também é um assunto para um outro vídeo. Nós discutimos aí essa questão da validade da magia do caos em relação à magia cerimonial. Eu particularmente ainda prefiro a magia cerimonial e utilizo quase nada de magia do caos. Vez ou outra eu faço um sigilozinho aqui ou ali, mas a minha prática mesmo é a magia cerimonial dentro do círculo mágico. Então, se você quer praticar Goécia, você tem que assumir um ponto de vista do universo. Ou você assume o ponto de vista do mago medieval, ou você assume o ponto de vista do mago moderno. Ou você assume o ponto de vista do mago da antiguidade. Você vai ter que decidir. Então, nessa questão sobre os daimons da Goécia serem projeções da mente ou não, vai depender do sistema que você assumir. Se você praticar Goécia como na magia medieval, não é. Você está trabalhando com os daimons do corpo de Deus. Se você for trabalhar com o sistema da magia moderna, vai depender do trabalho mágico que você está fazendo. Se for um trabalho de Merkaba, você vai trabalhar com os daimons que são projeções da sua mente. Se você vai trabalhar com o trabalho de Bereshit, você vai trabalhar com os daimons que fazem parte do corpo de Deus, do inconsciente coletivo. Então essas foram as respostas às perguntas sobre Goécia. Eu volto a enfatizar, caso você queira adquirir esse livro do Lisievski, é muito bom mesmo, porque esse livro ele desconstrói muitos conceitos equivocados que existem hoje na magia moderna. Então, assim, vale a pena. Eu acho interessante que ele concorda com aquele ponto de vista que eu sempre estou falando nos meus vídeos, que as pessoas primeiro devem estudar, depois ensinar. O que nós vemos hoje são muitos estudantes que não têm propriedade nenhuma para ensinar, mas estudantes que estão se colocando como professores, estão se colocando como mestres. Quem é praticante de magia há muito tempo? Eu pratico isso tem 30 anos. Eu comecei com 8 anos, estou com 38, então tem 30 anos que eu pratico isso. Quando nós vemos esse tipo de estudante se projetando como professor, a gente fica pensando, aonde é que está o eixo, onde é que está o centro de uma pessoa que não tem entendimentos reais sobre o universo se colocar como professor, igual muita gente fala. Então, se você tem 3 anos de estudos em ocultismo e magia e já quer dar aula, cara, você não está preparado. Desculpa, mas você não está preparado. Você precisa de anos de treinamento, anos reais de treinamento e preparação mágica, para depois você ensinar. Não adianta estudar 3 aninhos e achando que você já está apto para ensinar qualquer coisa para as pessoas, porque não está. 3 anos não dá para conhecer esse vastidão de universo, amigo, não dá. Então coloca a cabeça no lugar e vai estudar direito. Quando você for um professor, aí você ensina. O grande problema é que nas ordens modernas, depois da Golden Dawn, esses mesmos estudantes se colocaram como chefes dessas ordens. E aí o que acontece? Nós praticamos inúmeros sistemas inventados da cabeça de estudantes, cara, em vez de professores. É por isso que é válido aquela história em que as pessoas estão sempre me perguntando, será que eu devo entrar numa ordem para eu me aperfeiçoar ou devo seguir sozinho? De verdade, eu penso que você deve achar um instrutor, um professor, ou no caminho da sua jornada, alguns professores, e aprender com eles. O sistema de muita ordem é furado, por causa da egrégora. Embora a egrégora possa ser boa e útil para o candidato no início da sua jornada, no final, a egrégora pode vampirizar ele. E eu conheço muitos casos onde a ordem vampiriza o iniciado. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, as ordens hoje para você fazer parte são muito caras. Uma das organizações mais caras para você fazer parte hoje no Brasil é a Sociedade Brasileira de Eubiose.
Dentro da Sociedade Brasileira de Obiose existem várias subordens. E cada subordem dessa que você entra, você tem que pagar uma mensalidade. Chega no final do mês, se você quer fazer parte de todo o escopo do processo da Sociedade Brasileira de Obiose, você está gastando só de mensalidade quase R$500 por mês. Eu tenho certeza absoluta que se você pegar R$500 por mês e investir no seu templo, você vai construir um templo top para a prática da magia e vai deixar de ter muito desgosto com as coisas que são ensinadas dentro dessas ordens mágicas. O caminho solitário, no meu ponto de vista, é sempre o caminho mais efetivo. Você precisa de um professor, mas necessariamente você precisa de uma ordem? Não. Então, gente, agora passando para o último ponto, a respeito daquele vídeo que eu fiz entre a diferença sobre a OTO e a AA, teve algumas pessoas que me escreveram falando que, embora didaticamente, da maneira como eu fiz, está correto, a AA é uma ordem que se preocupa com o indivíduo e a OTO é uma ordem que se preocupa com o coletivo. Fundamentalmente não é assim, porque ambas as ordens estão preocupadas com a evolução do processo espiritual. Veja bem, eu penso que as pessoas precisam estudar direito as coisas. Existe aí uma ilusão, existe aí um conto de fadas em que as pessoas pensam que vão entrar para a OTO e vão aprender alguma coisa. Meu irmão, a OTO não vai te ensinar nada. A OTO não é uma escola de treinamento mágico. Você não vai aprender yoga na OTO. Você não vai aprender práticas de magia na OTO. O mistério da OTO está contido nos seus rituais. Através do entendimento daquilo que está nos rituais de iniciação, você chega no final ao entendimento do arcano secreto da OTO. Ou seja, todo o processo de aprendizagem da OTO está contido nos seus rituais. O que você vai aprender são os mistérios dos rituais, para que você chegue, após um tempo, a um entendimento do universo segundo aquilo que foi te transmitido nos rituais. A AA é muito diferente, amigo. A AA é uma ordem de treinamento espiritual. Na AA, sim, você vai aprender a fazer magia. Na AA, sim, você vai aprender yoga. Na AA, sim, você vai aprender magia enoquiana. Você vai aprender desdobramento astral. A AA é uma ordem de ensinamento espiritual, de treinamento espiritual. E é por isso que ela está preocupada com o indivíduo. E é por isso que ela está preocupada com a visão que o indivíduo tem do mundo. A OTO não. Se você quiser entender a OTO, imagina um clube de pessoas com uma igreja no meio. Imagina uma igreja, em volta dessa igreja, uma comunidade de pessoas. E essa comunidade de pessoas convivem em torno dos mistérios que são ensinados nos rituais dessa igreja. É isso que é a OTO, amigo. É uma comunidade de pessoas. Não fique esperando que você vai entrar para a OTO e vai aprender qualquer coisa. Não é assim. O ensinamento da OTO está nos seus rituais. Esse ensinamento ele é ensinado de maneira pública para qualquer pessoa no ritual que se chama missa gnóstica. A missa gnóstica é um ritual que compreende todos os mistérios de todos os graus da OTO. Principalmente do grau 9º. Só que de maneira velada. Quem não conhece, quem não tem as chaves, simplesmente não vai ter acesso, simplesmente não vai perceber. Ou seja, na medida em que passa o tempo, em que você vai aprendendo os mistérios dos rituais, você vai compreendendo o arcano mágico que existe no 9º grau da OTO. Ok? Muito bom, gente. Gratidão. Amor é a lei. Amor sob vontade.